Hoje, Flash Moda vai deitar mãos aos planos. Vai vê-los, revê-los e ver como andam as modas na arquitetura. Palavra latina, dizem os antigos, ser arte de construir edifícios. Planos, projetos, arte. Do gótico ao futurista, mais ou menos serena, violenta, tudo sai arquitetado da cabeça dos homens. Interessante é que um antigo dicionário latino diz que o arquiteto, e citamos, é aquele que fantasia. Fantasias, movimentos de arte que influenciaram a arquitetura, a pintura e a moda. Eu penso que sim, que existe a moda na arquitetura. Eu acho que se poderia fazer uma analogia com uma mulher ou com um homem, com a figura humana. A figura humana também, ao longo dos tempos, mantém as mesmas características e, no entanto, aparece vestida com diferentes roupagens. A velocidade de circulação da informação aumentou muito no nosso século. Como tal, é possível uma certa confusão da passagem desses hábitos culturais que se podem nomear como modas. É mais visível no nosso século do que em séculos anteriores, em que as ideias avançavam mais lentamente e o conhecimento visual e a informação visual não corria com a mesma velocidade que nos tempos de hoje. Penso que todos nós somos informados pelo tempo em que vivemos. E à sua maneira, cada um de nós também acaba por propor determinadas modas. Eu acho que agora já está a haver um tipo de arquitetura talvez mais agradável e mais integrado no nosso tipo de arquitetura. Gosto de poucas coisas, acho que pega mal. E olha, o exemplo é aqui o Monumental. Se tem feito qualquer coisa de útil dentro de uma linha moderna de arquitetura, se bem que se possa conservar a traça antiga, não é, dos edifícios, acho que tem-se feito qualquer coisa também. Acho que a arquitetura moderna tem uma palavra a dizer também. Luta. O designer aliás, penso que pela formação dele, deve ser uma pessoa curiosa por natureza, que deve procurar as alternativas existentes, deve ter um conhecimento profundo, não só dos materiais, dos processos produtivos. A profissão de designer de mobiliário é mais valorizada lá fora. Há estas duas facetas no trabalho do designer. Uma pode ser considerada o trabalho móvel do autor, portanto é uma peça única, exclusiva, e outra é a outra que eu falei,
Não, já se insere numa linha de produção, portanto numa produção em série, não? Porque não se pode estar a criar um móvel que não tem nada a ver com as máquinas que o vão fabricar, não é? Hoje em dia nota-se que há mais pessoas que procuram o trabalho do designer de mobiliário, há uma preocupação em personalizar os ambientes onde vivemos, embora seja um pouco mais caro do que ir às linhas de série, não é? No entanto, é um trabalho que tem que ser também desenvolvido pelo próprio designer. Tem havido sempre uma tentativa de, apesar das peças serem muito exclusivas, se conseguir um preço final que as pessoas possam atingi-lo. Quem está dentro do ramo sabe que, em termos produtivos, há peças que saem a 1/4 do valor do preço que elas aparecem à venda ao público. O mobiliário está intimamente ligado à moda e está também ligado, portanto, aos materiais que de momento são a ser utilizados, por exemplo, na arquitetura. Ser uma decoradora de interiores, em poucas palavras, é ser-se um bocadinho mágico, mas sem usar de magia. Primeiro que tudo, num projeto, eu acho que o que é importante é saber exatamente o que é que o nosso cliente pretende. É conversar com ele, tentar captar ao máximo o que é que ele gosta, sobretudo o que é que ele não gosta. Depois realmente é tomar contacto com o espaço, com o sítio, ir lá, ter a noção do que é a luz, do que é, como é que aquilo se vê de dia, como é que de noite. Depois ter uma planta, ter as plantas e começar a poder desenvolver em papel e a estudar tudo aquilo que se pensa e, sobretudo, criar logo à partida e estabelecer regras sobre o que é que se vai fazer. É preciso ter em conta e saber que para fazer uma coisa em condições tem que realmente haver uma verba. Pode estipular-se à partida a nós, darem-nos, no fundo, um budget, darem-nos um orçamento de quanto é que querem gastar. E eu acho que cada vez há mais pessoas a chamar os decoradores de interiores porque sentem que isso as ajuda. Eu acho que existe uma moda na decoração de interiores, porque tudo vai tendo tudo as suas épocas, vai havendo os chamados revival de vários, os anos 30, os anos 40, os anos 50, mas o que é certo é que vai havendo sempre uma moda e vai evoluindo de uma maneira ou de outra, mas isso tem a ver com os próprios materiais, com as próprias cores, com as próprias tendências. A moda e a decoração de interiores não olhem uma para a outra, mas no fundo olham um pouco as duas na mesma direção. Vê-se isso na textura dos tecidos, há alturas em que, por exemplo, damascos, brocados, dourados, isso aparece nos costureiros e a pessoa vê na moda de roupa e vê exatamente o mesmo, de repente há uma bienal de tecidos e nós vemos aparecer exatamente o mesmo tipo de tecidos. Diz-se que é moda ser decoradora, não é? Talvez aqui há uns anos atrás, e isso é verdade, não houvesse tantos decoradores como há hoje em dia, tantas lojas de decoração, tantas lojas de tecidos, de objetos.
Os cabelos e os penteados femininos são uma parte fundamental da beleza. Transformam a aparência, podem até definir uma pessoa. O fenómeno dos penteados e a sua evolução ao longo da história é curioso, já que depois de séculos em busca de métodos para lhe dar altura e volume, chegou-se ao ponto de os deixar cair com liberdade, fluidez e versatilidade. No Antigo Egito, os cabelos usados são, regra geral, compridos, lisos ou encanudos com franja. Na Roma Antiga, continuam os cabelos ondulados, mas já apanhados em carrapitos e com penteados mais elaborados. Com o Renascimento, os penteados elegem as tranças compostas das mais variadas formas. Pequenas, longas ou enroladas na zona das orelhas. No século XV e XVI, os penteados têm tendência a complicar e os cabelos vão adquirindo lentamente mais volume. No século XVIII, aparecem as grandes perucas muito elaboradas. É a moda dos penteados muito complicados, muito altos e de aspecto artificial, cobertos de fitas, plumas, flores e joias. No século XIX, busca-se de novo uma maior simplicidade, perdendo volume. No século XX, os penteados têm tendência a modificarem-se mais frequentemente, assim como a moda. Na década de 10, o penteado pompadour é o mais usado. Nos anos 20, houve uma alteração significativa nos penteados. Aparece pela primeira vez uma versão curta, muito ajustada à cabeça, liso a ondulado, um símbolo da libertação feminina. Nos anos 30, são modas as ondulações artificiais. Nos anos 50, Audrey Hepburn aparece com um penteado curto e ondulado, escadeado e com pequenas farripas. Nos anos 60, os penteados de início lisos e pelo ombro vão se modificando para lisos logo abaixo das orelhas, com muito volume e pintados das cores mais variadas, com uma aparência fixa e rígida, dada através das lacas e produtos vários. Os penteados afro foram também grande moda, cabelos muito encaracolados, curtos e com muito volume, pintados de cores escuras. Os anos 70 foram uma continuidade da década anterior, apesar de algumas influências nostálgicas que ditavam a moda. Os anos 80 distinguiram-se por uma mistura e diversificação de penteados, tal como na moda e manifestações culturais. Tudo se modifica mais depressa. Diferentes estilos, formas de ser e de estar convivem despreocupadamente, e os penteados não são exceção. Se há ou não modas em arquitetura, eu diria que há não só em arquitetura como em relação a toda a arte. Só que, de uma maneira geral, não há, por assim dizer, uma flutuação tão grande quanto, por exemplo, existe na chamada moda-moda, assim, no chamado fashion design. Acontece é que, portanto, em termos artísticos, há, acima de tudo, a correspondência a uma flutuação de gosto estético ou uma flutuação de filosofia e de construções básicas que se põem dentro de determinadas correntes filosóficas. Há coisas com que concordo e há outras que naturalmente discordo, não é? Realmente condeno estes monstros de cimento e, enfim, parecem caixotes. Realmente eu sou muito pelos prédios antigos, acho maravilhosos estes. Desde que respeite os padrões de Lisboa, a nossa cultura, tudo isso, acho que sim, acho que só faz bem. E há outras que me apetecia arranjar trinitroglicerina ou gelamenite e destruí-las pura e simplesmente. Acho que é de preservar os prédios que têm fachadas lindíssimas de arte nova, como há imenso aqui na Avenida da República, e que estão a cair aos pedaços e que acho que seriam de recuperar. Para mim é bonito. Desenvolve Portugal, somos um país atrasado. Coisas que se fazem, não é? Que são autênticos atentados à nossa identidade cultural e, enfim, à nossa história, etc. Tão na moda como a arquitetura estão as decorações.
Um bom arquiteto cria e o decorador recria valorizando o trabalho do primeiro. Arquitetura e decoração. De mãos dadas, o bom gosto e o estilo próprio que se quer dar. O que é que está na moda? Que materiais combinam com quê? Respostas encontramos-las na primeira feira de interiores na FIL. Uma moda que passou muito pela técnica. Flash Moda foi ver. A arquitetura transforma a vida que os olhos veem. São edifícios, modas, estilos. Mais altos, mais baixos, mais revoltos, mais simples. Talento, arte, mãos que arquitetam os nossos penteados e dão formas aos cabelos. Vamos conhecer as tendências de penteados outono-inverno 93-94. Flash Moda não pode deixar de felicitar dois projetos da Câmara Municipal de Lisboa apostados no melhoramento da habitação e na preservação da arquitetura olisiponense. O Recria, projeto que tem por objetivo melhorar as condições de habitacionalidade através de subsídios aos proprietários ou inquilinos em edifícios degradados anteriores a 1983, e o Sétima Colina,
projeto de restauro e preservação de prédios com valor municipal inscritos no trajeto Cais do Sodré, Largo do Rato, sendo uma zona de edifícios maioritariamente oitocentistas e do património municipal. Lisboa 94, capital da cultura, não quis deixar de lavar a cara à sétima colina e apresentá-la ao mundo. Viva a cultura! Flash Mode de la part de Jean-Paul Gaultier, c'est moi, Jean-Paul Gaultier. Flash Mode, je vous aime.